E saiba que agora a gente recebe aqui nos nossos super estúdios na zona sul da capital paulista o advogado Rodrigo Calabria. Doutor, seja bem-vindo ao Obrigado. Café com a Gazeta do Povo, justamente para comentar esse julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre o Marco Civil da Internet, essa questão da constitucionalidade ou não do artigo 19. Nós já tivemos uma votação 8-3, então me parece ser assunto definido, mas queria, de maneira geral, antes de iniciarmos as perguntas, que o senhor falasse se o senhor concorda ou não com essa decisão dos ministros, ou pelo menos a maioria deles. Eu acho que eu concordo em partes com a decisão do Supremo Tribunal Federal, na medida em que houve uma mudança diametral no entendimento da responsabilidade das redes sociais, né? No regime jurídico vigente até então, o que acontecia? Os provedores só poderiam ser responsabilizados em caso de existência de uma ordem judicial que determinasse a remoção de um determinado conteúdo. Antes disso, qualquer que fosse a publicação, a plataforma estava totalmente isenta de responsabilidade. Com o julgamento de 8-3, né, que julgou parcialmente inconstitucional o artigo 19 do Marco Civil da Internet, criou-se um cenário de múltiplas responsabilidades. Então, a depender do tipo de conteúdo, a plataforma pode ou não responder e de qual maneira pode responder. Então, por exemplo, crimes contra a honra, né, crimes de injúria, calúnia e difamação, permanecem com o regime jurídico atual. A plataforma pode, mas não é obrigada a derrubar esse conteúdo administrativamente, né, somente mediante uma ordem judicial que assim o determine. Por outro lado, alguns outros conteúdos, a plataforma tem um dever de diligência, de cuidado, e é obrigada de fazer uma certa forma de moderação desse conteúdo, sob pena de se responsabilizar caso mantenha esse conteúdo na sua plataforma. Então, é uma faca de dois gumes, pode ser bom em algumas situações, pode ser ruim em outras situações, mas acho que o que vai determinar efetivamente se o cenário vai ficar melhor ou pior é como os demais membros do Poder Judiciário vão agir e como e quem vai fazer a fiscalização disso, que é um ponto que não ficou definido na decisão do Supremo Tribunal. Antes de passar para os colegas também perguntarem, acho que esse é justamente o ponto. Quem vai ser esse colegiado, qual vai ser esse órgão que vai dizer se aquilo ali está correto ou não, se aquele, vamos usar por exemplo o Twitter, hoje o X, se aquele tweet deve ser ou não derrubado, se a plataforma deve ou não ser responsabilizada. Há também uma preocupação muito grande, porque nós estamos a 1 ano das eleições majoritárias. Vale lembrar que na eleição do ano passado nós não tivemos a maior plataforma de texto da América Latina, que foi o X, e também há um certo pé atrás, doutor, em relação à medida que essas redes começarem a ser responsabilizadas, pode ter até, de repente, uma debandada delas do Brasil, por exemplo, à medida que elas comecem a empilhar multas milionárias. Como o senhor vê esse argumento? Essa acho que é uma questão extremamente importante que não restou de forma clara na decisão do Supremo, né? Até tem uma particularidade essa decisão do Supremo Tribunal Federal, que ele faz uma rogativa, né, um pedido para que o Congresso Nacional edite uma lei, né, promova uma discussão, de certa forma, mais técnica, mais aprofundada sobre o assunto, que necessariamente não cabe no âmbito do julgamento no Poder Judiciário. Então, essa foi uma característica um pouco marcante para mim desse julgamento, é quase um clamor, né, para que o Congresso Nacional venha a disciplinar essa matéria mais minuciosamente. Durante o julgamento, especificamente sobre a questão de quem que vai fiscalizar isso, né, os ministros chegaram a conversar sobre quem faria isso, se seria a ANPD, né, a Agência Nacional de Proteção de Dados, que tem ali sua função na questão da LGPD, da proteção de dados. Falou-se do Ministério Público, falou-se de várias instâncias, mas isso não foi determinado porque efetivamente não há hoje um órgão institucional no Brasil que tenha essa competência funcional. Então, o que a gente entende que vai acontecer a partir dessa decisão, né? Os conflitos particulares que já existem, principalmente de crimes contra a honra, vão continuar como sempre foram. E, no demais, a gente entende que é o Ministério Público que, se identificar um conteúdo com potencial criminoso, é que deve instaurar seus inquéritos, suas demandas de caráter civil ou penal para tentar regulamentar isso. Então, vai ficar nas mãos do órgão acusador típico, que é o Ministério Público. Serrão. Ou então vão criar a censura Braz, né, que também é outra, é sempre essa possibilidade, adoram criar um mecanismo para gerir as coisas. Nessa questão do IOF, a gente já vai ter um problema sério agora. O Supremo Tribunal Federal
foi acionado para tratar dessa questão econômica. Nessa questão das redes sociais, nós podemos ter uma outra decisão, porque está na Constituição, artigo 52(10), que cabe ao Senado da República dar o referendo, a palavra final, sobre questões que forem consideradas inconstitucionais. Ali não fala no parcialmente, né, que vai ser o caso desse artigo 19 do Marco Civil. Mas caberia ao Senado tratar dessa questão. Será que podemos ter aí um novo imbróglio entre parlamento e a área jurídica que comanda o país hoje? Doutor. Nós já temos uma relação hoje em dia politicamente bastante tensa entre os poderes, né? Principalmente entre o poder legislativo e o poder judiciário, e isso vem ficando cada vez mais notório nos últimos tempos, em razão desse caso e de outros casos também que têm ocorrido. Isso é fato público e notório. De fato, quando há uma declaração de inconstitucionalidade, há a necessidade do Senado Federal editar uma resolução, né, para extirpar, entre aspas, né, do ordenamento jurídico, aquele dispositivo que foi julgado inconstitucional. Como você bem anotou, Serrão, não há uma disposição quando existe uma declaração parcial de inconstitucionalidade, e menos ainda quando há junto com isso, né, porque embora tenha constado lá na tese que ele é parcialmente constitucional, no meu entendimento o que houve foi uma interpretação conforme, né, que é aquela técnica de julgamento em que você diz que a questão ela é constitucional em determinados casos e inconstitucional desde que seja interpretada dessa forma. Então, na verdade, não sabemos como o Senado vai agir diante disso, e também, ou se vai preferir seguir esse caminho, né, de repente tentar criar um embate com o Poder Judiciário por esse caminho, ou se vai efetivamente, né, legislar sobre essa matéria. Embora tenha sido um julgamento de 8-3, né, como já foi comentado, eu não julgo 8-3 uma grande maioria pela tese. Porque mesmo os 8 ministros que concordaram em declarar parcialmente constitucional o artigo, tinham visões dissidentes importantes em alguns pontos, né? Tanto que o ministro lá, o presidente, precisou reunir todo mundo para tentar chegar num consenso e deliberar uma tese que é grande, né? Normalmente as teses fixadas nesse tipo de processo são 1, 2 parágrafos. Nós temos 2 páginas de fixação de tese porque realmente havia, de um lado, a necessidade de, uma vez que colocou isso em julgamento, precisava concluir, até por uma questão de pressão, né? E o segundo é que o tribunal precisava chegar a alguma conclusão, qualquer que fosse, né? Então, a gente está aí em vias, né, de criar mais um problema aí de relacionamento, vamos dizer assim, né, de tensão entre o poder legislativo e o poder judiciário. E, ultimamente, o judiciário tem se mostrado bastante preciso e rigoroso, né, quando existem esse tipo de embate. E o senhor tocou na essência da decisão, que é exatamente essa. O Supremo está meio que forçando para que o Legislativo legisle sobre o assunto, né? Porque, na verdade, a ação foi gerada porque o Legislativo soberanamente não quis tratar dele. É isso. E agora o Supremo diz que vai ter que voltar para o Legislativo tratar, sim. É bem isso que ficou na decisão, né? É bem isso, porque o Judiciário sofre consistentes críticas, né, de tempos em tempos, como se o Judiciário estivesse querendo se substituir ao Poder Legislativo, né? Puxa, não existe uma regra sobre isso, por que é o Judiciário que está decidindo? Isso tem que ir para o Legislativo. Por outro lado, né, existe a questão da omissão legislativa, que isso acaba desembarcando também no Poder Judiciário. Não é a inexistência de uma norma que vai fazer com que não exista uma definição sobre aquela situação fática que é levada ao tribunal, né? Já tivemos diversos exemplos disso. O Marco Civil da Internet, né, que é a lei que regula essas questões de responsabilidade no ambiente digital, já tem um determinado tempo, né? Já não é uma lei recente, é uma lei que precisa ser certamente atualizada, não é uma lei ruim, tem gente que fala, o Marco Civil é ruim. Acho que o Marco Civil, para a época em que ele foi concebido, até que não foi um negócio tão ruim assim. Agora o mundo muda, né? E essa é a tônica da relação social com o mundo jurídico, né? O mundo muda, a lei precisa abarcar essas novas situações que vão existindo ao longo do tempo. E, obviamente, né, no sistema federativo constitucional que a gente tem, cabe, né, ao Poder Legislativo, por primazia, discutir isso, chamar os agentes envolvidos, aprofundar a discussão, ouvir os dois lados, ouvir os especialistas para tentar formar uma convicção. Esse tipo de aprofundamento é o que eu digo que não cabe necessariamente num julgamento judicial.
né? Embora tenha a figura aí do amicus curiae, que pode levar subsídios para a decisão, não é uma tarefa do Poder Judiciário também, né? Tentar prever quais são as consequências políticas da decisão, senão nós estamos usurpando a competência do Poder Legislativo. Né? Bom, quero levar esse tema também à doutora Fabiana Barroso. Tenho certeza que tem uma pergunta ao Rodrigo Calabria. Fica à vontade, Fabi. Bom dia, doutor. Obrigada pela presença aí no estúdio conosco. Bom, eu vejo que, embora nós tenhamos aí um marco civil da internet já um pouco defasado, a via judicial ficou imprópria de toda forma, porque o que foi julgado ali não deu soluções reais. Aliás, deixou um ambiente, principalmente de negócios no Brasil, negócios são feitos pela internet muito mais... não sabemos como que vai acontecer, porque não se tem nem o colegiado, não se tem como que vai ocorrer de fato as punições objetivamente, né? E não houve realmente essa unanimidade, né, que se diz, mesmo sendo 8-3, porque cada voto de cada ministro teve um direcionamento diferente em algum dos pontos. Isso mostra que realmente havia inapropriada. E aí, por outro lado, também a gente pensa, nossa, a gente tem um Código Penal de 1940, né? E nem é por isso que o Supremo vai lá, chega às demandas e vai resolvendo uma a uma, né? Embora ele tenha se metido também, na minha opinião, indevidamente, por exemplo, aí, como na quantidade, né, do porte de maconha e etc. Mas a minha pergunta aqui é exatamente essa, né? Como que as empresas, as mídias, as redes sociais vai fazer para poder operar no Brasil quando começar a chegar as demandas judiciais muito maiores aí de pessoas que terão seus conteúdos removidos por uma simples, às vezes, discórdia de internet e não necessariamente algo aí, né, que seja danoso, que faz parte, porque sempre quando eu edito isso, fala daqueles casos que realmente tem que ser banidos, né? Casos que estimulam crimes bárbaros, inclusive pela internet. Mas não, eu estou falando do cidadão comum, né, que tem às vezes uma posição polêmica e que venha, por exemplo, criticar o Estado Democrático de Direito, né? Isso que está muito subjetivo. Queria saber como o senhor pensa a respeito disso. Tá, ótima pergunta. E traz algumas reflexões aí quando a gente coloca em xeque uma eventual colidência entre direitos fundamentais de igual valor, né, igualmente caros à população, né? Então ninguém vai negar que o direito à liberdade de expressão é um direito fundamental que, né, na minha visão, e numa visão muito difundida no meio jurídico, ele tem até uma primazia sobre outros direitos individuais, porque uma sociedade que não pode se expressar livremente nunca será uma sociedade democrática, independente de o que você do posicionamento político que se coloca com relação a isso. Então a gente tem de um lado essa questão extremamente importante, que é o direito das pessoas falarem, inclusive o que as outras não concordam, né? Nós não temos aqui a necessidade de que todos concordem sobre tudo, né? Na verdade, isso é ruim. Sociologicamente, isso é ruim, democraticamente, isso é ruim juridicamente, né? Agora, com relação, mais especificamente à sua pergunta, o Supremo Tribunal Federal destacou alguns crimes, né? Então temos lá o crime de racismo, temos o crime de tráfico de pessoas, temos o crime de atentado ao Estado Democrático de Direito, temos alguns crimes que foram reputados tão graves em relação às quais as plataformas, né, os provedores de aplicação, falando mais tecnicamente, são obrigados a ter o que eles chamaram de dever de cuidado. Ou seja, independente de existir ou não existir uma ação judicial, de existir ou não existir uma notificação, essas plataformas têm que desenvolver ferramentas para identificar e banir esse conteúdo. E aí vem a questão, né, da parte indeterminada da decisão. Né, ela cita lá alguns termos, alguns conceitos jurídicos indeterminados que a gente não sabe como serão aplicados na prática. Por exemplo, ele diz que as plataformas, nesses casos, serão consideradas responsáveis em casos de falha sistêmica. Né? O que é uma falha sistêmica? Né? Quantas publicações precisam ficar configuradas para que exista uma falha sistêmica? E também se ela não adotou meios tecnicamente razoáveis para identificar e banir o conteúdo. Então, quais são os meios tecnicamente adequados para banir esse conteúdo? Então são termos um pouco genéricos, e eu entendo que a decisão tenha sido desta maneira, porque objetivamente seria muito difícil definir
exatamente essas questões, né? Agora, não há, né, a questão da responsabilidade com essa decisão do STF continua sendo a responsabilidade civil normal do Código Civil, né? Então, vai ter que ficar comprovado qual foi o prejuízo e ela inverte uma lógica e isso eu acho um pouco estranho, né? Então, vamos supor que eu publiquei lá um conteúdo qualquer e a plataforma entendeu que aquele conteúdo é de alguma forma ilícito e baniu esse conteúdo. E eu tentei, né, contatei a plataforma, tentei fazer com que o conteúdo fosse novamente disponibilizado e não consegui. Então, eu que tive o conteúdo, né, banido, movo uma ação contra a plataforma, né, pedindo que o conteúdo seja removido, seja devolvido, né, à rede. Nesse cenário, a decisão do STF diz que mesmo que procedente essa ação, ou seja, mesmo que o Poder Judiciário entenda de fato, não, o Rodrigo tinha razão, o conteúdo dele não tem nada de ilícito, é uma opinião dele que pode agradar ou não. A plataforma não é responsável por ter removido. Ela vai ter que devolver o conteúdo, mas ela não vai ter nenhuma responsabilização civil em termos de indenização ou de qualquer outra coisa. Então pensem agora como empresários, né? Você prefere manter um conteúdo duvidoso e eventualmente vir a ser responsabilizado, ou é melhor você tirar aquilo do ar, porque se alguém mandar você colocar de novo, você não vai ter nenhuma responsabilidade. Então isso de uma certa forma inverte a questão sob o ponto de vista de é mais fácil para as plataformas, é mais seguro, né, diria eu juridicamente, ela remover o conteúdo do que ela manter o conteúdo, porque senão ela pode assumir uma responsabilidade que hoje ela não tem, né? Então vai ser uma dificuldade, né, ao longo do tempo, decidir, definir, na verdade, né, qual que é a linha de equilíbrio entre essas coisas. Porque eu insisto, opiniões são opiniões, né, desde que as opiniões não representem um crime, né, ou não ofendam, são opiniões. Tem pessoas que gostam do Palmeiras, tem pessoas que gostam do Flamengo, tem pessoas que gostam do São Paulo. Tem pessoas que têm uma orientação política, tem pessoas que têm outra orientação política. Tem pessoas que têm uma opinião sobre uma norma jurídica e outras têm outra opinião. E a sociedade precisa ser plural para que todas as opiniões sejam disponíveis e você possa, né, formar aquela sua convicção, o seu modo de pensar, o seu modo de raciocinar. Bom, doutor, nós vamos agora levar essa discussão ao Guilherme Oliveira, diretamente de Curitiba. Me parece que a preocupação dessa discussão toda é justamente essas lacunas e essa subjetividade toda que ficou mesmo após ali a decisão por 8-3 do STF. Então, levo para o Guilherme Oliveira, que tem uma pergunta ao doutor. Vamos lá. Doutor Rodrigo Calabria, é um prazer recebê-lo aqui no Café com a Gazeta do Povo. Eu aproveito esse momento, doutor, até para falar sobre uma matéria publicada pela Gazeta do Povo na noite de ontem, repassada aqui pela nossa produção com Vinícius Macia. Fica aqui os nossos agradecimentos, que a deputada do PSOL quer banir todas as plataformas que não têm representante no Brasil. É a deputada Talíria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro. Queria a opinião do senhor em relação a esse pedido da deputada banir todas as plataformas que não têm representante no Brasil, doutor. Veja bem, a decisão do Supremo Tribunal Federal determinou também, né, que todos esses provedores de aplicação, essas plataformas de rede social, tenham uma representação no Brasil. Isso é uma decisão do Supremo Tribunal Federal, até acho um pouco... eu acho que esse ponto vai além dos casos que estavam submetidos a julgamento, né, isso não era tema especificamente dos recursos, né, que estavam sob julgamento, mas houve sim essa determinação no Supremo Tribunal Federal. A gente tem aí uma questão de jurisdição, né? Dentro do território nacional vão incidir as leis brasileiras, independente da empresa estar sediada aqui na Suíça, na Irlanda, na Inglaterra, né? Acho que a grande maioria hoje das grandes plataformas de rede social, elas têm, já têm representação no Brasil e respondem a processos naturalmente. Então, as Facebook, Instagram, Twitter, todas essas é rotineiro no Poder Judiciário, ações, e ninguém tem nenhuma dificuldade de localizar hoje em dia essas empresas para que elas respondam. Agora, do ponto de vista de soberania falando, né, e aí não uma opinião particular sobre o assunto, o Brasil tem, dentro das regras de direito internacional, decidir quais são os requisitos que devem ser observados dentro do território nacional para o exercício de alguma atividade. Por exemplo, temos os casos aí das bets, né, das plataformas de jogos eletrônicos e apostas.
A regulamentação exigiu o quê? Que todas essas empresas montassem, né, tivessem uma empresa, né, constituída no Brasil, com administradores devidamente nomeados e de conhecimento público. Então, faz parte, né, da regra de mercado. Acho que isso não é isso que vai fazer as plataformas, apesar, né, das decisões às vezes gerarem algumas reações um pouco mais impactantes. Não acredito que isso afaste efetivamente as plataformas do Brasil, porque o Brasil é um mercado muito grande, é um mercado importante para qualquer grande empresa hoje em dia. Então, acredito que elas vão, de alguma forma, seguir, né, nas suas operações e, eventualmente, continuar questionando essa questão judicialmente, até porque é uma solução que pode ser revista e deve ser revista assim que o Poder Legislativo conseguir sair da inércia que se encontra e regulamentar a matéria novamente. E aí espera-se que, quando o Poder Legislativo, né, realmente editar uma lei sobre isso, que ela seja respeitada por todo mundo, inclusive pelo Poder Judiciário. Porque aí não são as convicções pessoais que devem valer, são as convicções do poder legalmente instituído para representar, né, os eleitores, para decidir quais são as leis que vigoram no Brasil. Ô Saba, então vamos aproveitar exatamente esse gancho para uma provocação relevante. Nos Estados Unidos da América foi aprovada uma regra que deixa clara que você não pode remover o conteúdo como se deixou acontecer aqui no Brasil. Lá, a decisão americana privilegiou que se dê uma espécie de direito de resposta. Vale a manifestação das comunidades, né, para esclarecer aquele conteúdo e ele não ser removido arbitrariamente. Aqui no Brasil, não seria mais simples que nós também tivéssemos aprovado uma lei com essa linha de raciocínio? E agora vamos para o impasse. Por quê? As plataformas têm sede na América. A América diz que não pode censurar e aqui o Brasil vai censurar. E se houver uma retaliação da América, a empresa vai ser feita a retaliação contra quem? Contra o judiciário que mandou remover o conteúdo ou contra a plataforma que fez essa remoção indevida? Criou-se uma confusão jurídica, né? É justamente para escapar essa decisão, essa questão, Serrão, que o STF colocou lá na decisão, né, fez inserir na decisão, que essas plataformas têm que ter representação no Brasil para operar em território nacional. Justamente para ter a total garantia de que o regime jurídico aplicado a essas operações será o regime jurídico brasileiro, né? Essa foi a tônica da inserção dessa questão na decisão judicial, para evitar justamente essa questão. Mas eu aplico qual lei? Bom, eu sou uma empresa que eu não tenho nem sede no Brasil, eu tenho sede aqui na Inglaterra, minha plataforma está aqui, né? Os usuários aderem ao meu sistema jurídico ao utilizá-la. Então, para evitar isso, né, essa discussão, foi colocada essa questão, né, da necessidade de ter uma sede no Brasil para escapar a essa decisão acerca de qual a jurisdição que vai ser aplicada, né, qual a lei que vai ser aplicada para aquele caso concreto, né? Agora, a gente tem sistemas que variam no mundo, né? Você tem a decisão do STF, me parece que vai mais para o âmbito europeu um pouquinho do que para o âmbito americano, né? A gente tem algumas jurisdições que deixam a regra muito mais simples, né? Você tem o direito de expor a sua opinião, você tem o direito de ser replicado na mesma proporção e você tem a obrigação do que eles chamam lá, né, do notice and take down. Diante de uma notificação embasada, se a plataforma insistir naquilo, ela pode ser responsabilizada também, como ela pode levar o caso ao judiciário. Olha, estou com um conflito aqui. Um usuário disse A, o outro usuário disse que essa publicação é ilícita. Judiciário, resolva. Não sou eu que vou resolver um conflito entre particulares. Também são vários modelos que existem, né, em diversas jurisdições. Dr. Rodrigo Calabria, a quem eu agradeço imensamente pelo tempo, pela paciência de nos atender aqui no Café com a Gazeta do Povo. Seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado, bom trabalho a todos, sempre à disposição. Bom, e agora hoje é dia de quadro do Lúcio Vaso, De Olho nos Gastos. Enquanto a gente organiza aqui o nosso estúdio, se despede do doutor, então pode rodar, Youssef.